Eu fiquei refletindo essa noite e achei engraçado que eu vejo por aí que para pular carnaval, para jogar futebol, ninguém se importa com a chuva. Mas para se concentrar, para estudar, para entender as profundezas dos outros saberes que a escola não ensina, muitos fogem. Dá sono, canseira, frio, desânimo. Então eu agradeço cada um de vocês que se dispuseram a estar aqui com a gente nessa noite tão importante, que eu acredito que é um marco assim no sentido de abrir outras possibilidades de se encontrar em roda, junto ao fogo, junto à chuva, à noite. Meu filho está ali dormindo, deve estar sonhando. Ter coragem de sair do padrão, do quadrado, do ar-condicionado, onde é mais confortável, né? Eu estou muito feliz por isso estar acontecendo hoje e agora. E eu nunca esqueço um dia que o Ailton falou que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. E isso mexeu comigo e eu tenho praticado dizer isso para mim mesma em todos os momentos, os mais difíceis. Que nós temos que ter coragem de viver o aqui e agora, verdadeiramente, sem fugir. Porque portais se abrem para quem se concentra, para quem se permite escutar. A escuta é um dom que nos foi dado, mas que poucos praticam, porque dá preguiça às vezes escutar, né? Mas a escuta ela é tão poderosa porque ela ativa dentro da gente possibilidades que às vezes a gente desapercebe, caminhando rápido, olhando toda hora no celular, pensando nos problemas da vida. Mas a concentração e a atenção de momentos como esse são muito poderosos. Então eu agradeço a Ana, a Madá, toda a equipe, toda a comunidade selvagem que juntos possibilitamos estar aqui agora. E volto a saudar o fogo e essa chuva que caiu, as estrelas que também estão aí junto às nuvens. E eu queria começar contando uma história, e eu vim aqui para contar essa história de uma memória que para mim é muito especial, de uma mulher que foi uma grande professora para mim. Ela chamava Cunhã Tatá. A minha sogra, vó dos meus filhos, que tanto me ensinou a não ter medo da dor, a não correr dos problemas, a enfrentar a dificuldade que surge na vida da gente. E o tempo que eu convivi com ela foi o tempo suficiente para me ensinar a ter coragem. Talvez até de falar, porque antes eu nem tinha coragem de falar. E hoje eu estou aprendendo a falar. Assim como quem escuta aprende a falar. Aprende a sonhar, aprende a respeitar as miudezas da vida. Então eu honro a existência da memória dessa mulher que foi tão guerreira, que enfrentou limites e desafios que a Catarina bem sabe, porque bem conheceu ela. Foi uma grande anciã, parteira, mãe. Aprendeu com as plantas o respeito da vida. As plantas são grandes professoras, se a gente se permite estudar com elas. Todas as plantas, todas as culturas trazem o conhecimento dessa diálogo com essas plantinhas professoras. O tabaco, a marihuana, como tem gente que chama de cannabis, a erva de São João, a espinheira santa, tantas plantas, a chacrona, que mostra tantos caminhos, tantas orientações.
Eu honro as plantas, porque elas me dão coragem de não ter medo. Elas me ensinam a viver tranquila, porque quando a dor chega, as plantas existem. Para isso que Nhanderu criou todas as plantas. Umas para alegrar, outras para despertar, outras para tirar dor, outras para animar. As plantas são incríveis. São seres absolutamente potenciais, de muita criatividade. Mas, infelizmente, esse mundo da mercadoria transformou esses seres tão sagrados em lucro, né? E aí veio o tráfico, veio a dor, veio o sangue, que tornou essas plantas um pouco perigosas, até proibidas, né? Então a gente tem que pensar sobre isso. Que sociedade é essa que criminaliza seres tão sagrados como as plantas? A gente tem que ter coragem de pensar sobre isso. E não só pensar, mas mudar o modo como a gente se relaciona com elas. E aí eu queria contar uma história que minha sogra me contou de 2 seres que há muito tempo atrás, Nhanderu, que é nosso pai primeiro, ele tinha 2 belas filhas, muito ativas, muito pacientes, muito prestativas no dia a dia. E essas 2 filhas, uma chamava Taquá e a outra chamava Caá. No momento, Nhanderu ordenou que elas viessem para a terra, para trazer força, para ajudar os humanos. E essas 2 belas meninas se tornaram plantas. Uma, que é a Taquá, é a taquara. A taquara, que é esse ser aqui, que se faz um instrumento chamado taquapu, que é o som da taquá. Da taquara se faz os cestos, se faz muitas coisas com a taquara. É um ser muito sagrado. E a caá é a erva mate, que os gaúchos chamam de chimarrão, mas poucos conhecem que essa planta tão bela é a caá. Então essas 2 plantas muito poderosas convivem com o povo guarani há milhões e milhões e milhões de tempos dentro da escuridão do mundo. E até hoje elas existem e convivem com toda a humanidade, mas muitos passam por ela e não percebem. Já houve escravidão para plantar a erva mate e os próprios parentes foram escravizados para plantar essa erva. Mas a erva mate, ela é muito poderosa. Ela dá força, ela cura, ela dialoga com Tupã, com seres sagrados. Ela tem um poder muito grande. E eu lembro que quando eu estava com meu filho, já com quase 3 anos, e era um período que eu estava viajando muito, e eu queria tirar ele de mamar, porque eu já estava ficando fraca e ele já tinha dente, estava me mordendo. Eu falei, tem que tirar ele de mamar já. Só que estava sofrendo muito. E aí eu sei que eu fui para uma viagem em Brasília, fiquei 1 semana e meu filho ficou. Quando eu voltei, os meus peitos estavam cheios, mas doendo, que me deu até febre. Estava sofrendo mesmo. Aí o papá virou para mim e falou, agora você não pode mais dar o leite, que você já ficou 1 semana sem dar, vai ter que parar de vez, senão a criança fica doente. E aí eu chorava, porque ele queria. Eu queria dar, mas eu não queria dar o leite. Aí a minha sogra me chamou e falou, vamos fazer um remedinho que vai ajudar você. Aí ela pegou a erva mate, esquentou um pouco no fogo com água e começou a passar a erva mate no meu seio. E com um pente de madeira, ela começou a passar assim. Passou, 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 várias vezes. No dia seguinte,
meu seio já estava murchado, o leite todo já tinha secado. E aí ela me contou que quando ela era menina, que ela tinha, não sei se o primeiro ou o segundo filho, ela passou por essa situação de tirar o nenê do peito e o seio ficar muito dolorido. E aí uma prima dela fez isso e ela ficou bem. Então, eu estou contando essa história para vocês, uma pequena história, para dizer o quanto essa planta tem poder, o quanto essa planta dialoga com a força feminina e com saberes muito sagrados, que nos colocam despertos para continuar vivendo. E a taquá é esse ser que canta, que ecoa, que sopra muita força para quem carrega um taquapu. E eu queria fazer um canto para honrar esse ser que é a taquá e compartilhar com vocês.